Meus irmãos, estou aqui mais uma vez para levar até vocês os acontecimentos finais, tá? E nesse vídeo, meus irmãos, eu quero mostrar as nações, os seus exércitos de todo mundo se ajuntando, tá? Já falei que os exércitos das nações não podem se ajuntarem, tá entendendo? Para lutar contra o próprio mundo. Se elas vão se ajuntarem, é para lutar contra alguém, que será contra o povo de Israel, conforme veremos várias passagens neste vídeo. Amém? Então, fazendo um pequeno resumo pela aquelas pessoas que estão assistindo esse vídeo pela primeira vez, é o seguinte, meu irmão, quando o povo de Israel entrou na terra de Canaã, Deus falou assim, povo de Israel, aqui está a minha lei, tá entendendo? Mas aqui está a minha lei e aqui está uma boa terra, tá? Na lei, Deus colocou a bênção e a maldição. A bênção se Israel cumprisse todos os itens da lei. A maldição se Israel quebrasse a lei. Aí Deus prometeu, Israel, vocês vão entrar na terra de Canaã, se vocês quebrarem a minha lei, tá entendendo? O meu conserto, eu vou trazer uma espada vingadora que vai vingar, né, a, a lei que vocês quebraram. Conforme fala em Levítico 26, 25, Deus prometeu ali, porque trarei sobre vocês a espada vingadora que vingará, né, o conserto quebrado por vocês. Amém? Então o que que acontece? Qual é essa vingança de Deus? É como se fosse uma surra que Deus vai dar no povo de Israel, uma forma de Deus purificar o povo de Israel para que o resto do povo de Israel se torne santo. Essa surra, esse castigo que Deus vai trazer sobre o povo de Israel está retardado por um pequeno momento, o momento de Deus, tá? Porque após essa surra, esse castigo que Deus vai trazer sobre o povo de Israel, Deus vai restaurar o povo de Israel como antigamente. E se Deus já tivesse aplicado esse castigo sobre o povo de Israel há tempos atrás, logo em seguida ele já teria que restaurar o povo de Israel há tempos atrás também, porque seria cedo demais, tá entendendo? Então por isso que essa surra, esse castigo que Deus vai trazer sobre o povo de Israel está retardada por um pequeno momento. Esse castigo chama-se o Amargedão, tá? Sobre o povo de Israel, em que Deus estará ajuntando os exércitos de todo mundo para cercar toda a terra de Israel, toda a sua cidade, durante 42 meses, que dá 3 anos e meio. São os 42 meses de Apocalipse 11, 2, em que diz que as nações, os gentios, os não descendentes de Israel, estará pisando em Jerusalém, incluindo todo o povo de Israel, fala Jerusalém porque era a capital, por 42 meses, que dá 3 anos e meio. Então as nações serão ajuntadas de todo mundo, são os espíritos de demônio que vão juntar os exércitos de todo mundo, conforme fala em Apocalipse 16, 14, porque são espíritos de demônio que juntarão os exércitos de todo mundo para a batalha. Veja bem, se o mundo vai se ajuntar, seus exércitos, o mundo não pode se ajuntar para lutar contra o próprio mundo. Se o mundo vai se ajuntar é para lutar contra alguém, tá? Então, aí, só que aí não está escrito contra Israel. Mas lá no Velho Testamento tem várias passagens explicando que os exércitos, todo mundo vai se reunir para a batalha contra o povo de Israel. Tem passagem que fala que é contra Jerusalém, outra passagem fala que é contra o povo, outra passagem fala contra a terra de Israel. Tá entendendo? São várias passagens que nós vemos lá no Velho Testamento. Tá entendendo? E o Senhor Jesus também falou lá em Lucas 21, 20, quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, sabia que chegou a sua devastação, né? Sua destruição. Os falsos ensinamentos, doutores da lei, fala que isso já aconteceu no ano 70, tá entendendo? Mas aqui o Senhor Jesus não fala, só fala Jerusalém cercada de exército. No plural. Roma foi só um exército de Roma, não foi? Tá entendendo? É que o Senhor Jesus não fala exército todo mundo, mas outras passagens fala. Tá entendendo? Por exemplo, em Zacarias 14:2, Deus falando: porque eu juntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Pronto, tá aí, ó. Quando é que todas as nações já se ajuntou para lutar contra Jerusalém? Fala Jerusalém porque ela é a capital, representa todo o povo de Israel. Quando é que todas as nações já se ajuntaram para lutar contra o povo de Israel? Nunca. Mas está escrito. Então, quando Jesus fala em Lucas 21, 20, quando vir Jerusalém cercada de exército, não quer dizer só o exército de Roma no ano 70. Não, são profecias que ainda vão acontecer. Em Lucas 19:43 também, quando Jesus chora sobre Jerusalém, ele fala, né, para Jerusalém: dias virão em que os teus inimigos cercarão de todos os lados. Está entendendo? Então, em Lucas 19:53, o Senhor Jesus também não fala que são exército das nações.
Tá entendendo? Mas outras passagens, principalmente de Zacarias 14:2, responde, né, quando Deus fala que juntará todas as nações para a peleja, né, contra Jerusalém. Entendeu? E outras passagens que veremos mais adiante. Tá entendendo? Então, essas nações estarão se ajuntando para a peleja contra Jerusalém. Tá? Então, eu vou provar, meu irmão, que o povo de Israel será atacado por todas as nações do mundo. Aí quebra os falsos ensinamentos, que fala que Jerusalém já foi cercada e atacada no ano 70. Entendeu, meus irmãos? Então, se essas pessoas, né, esses líderes religiosos, ficam pregando que Jerusalém... Pessoas estão comemorando futebol, né, meu irmão? Estou aqui preocupado com a palavra, de levar a verdade para vocês. Mas é assim a vida, né, meus irmãos? Continuamos, né? Então, meus irmãos, conforme eu estava falando, né? Os exércitos do mundo não podem reunir para lutar contra o mundo, então vão lutar contra Jerusalém, tá? Então, esses exércitos das nações, eles não sabem o plano de Deus. Qual será o plano de Deus para eles? Então, eles vão se reunir lá na terra de Israel, são espíritos de demônio que vão juntar todas essas nações, tá entendendo? Mas com a permissão de Deus, que nem fala em Apocalipse 16:14, porque são espíritos de demônio que juntarão os reis, né? Fala reis, porque antigamente as nações eram governadas por reis, de todo mundo para a peleja, para a batalha. Mas não fala contra Israel. Mas vemos várias passagens, vamos ver várias passagens que será contra o povo de Israel, tá? Só que essas nações não sabem o plano de Deus. Qual a intenção de Deus? A intenção de Deus é usar essas exércitos das nações como uma vara para bater no povo de Israel, usando eles para atacar o povo de Israel, para se vingar da lei que o povo de Israel quebrou. Mas no final, essas nações não vão estar inocentes, porque foram atacar o povo de Deus. Entendeu? Então essas nações não sabem o plano de Deus, conforme fala em Miqueias 4:12. Miqueias 4:12. Mas essas nações não conhecem os pensamentos do Senhor, nem entendem o seu plano. Não entende o plano de Deus. Qual é o plano de Deus? Tá entendendo? Continuação, meus irmãos. Então, quando nós vemos lá em Miqueias 4:12, que as nações não sabem qual é o plano de Deus, né? Continuando aqui, então, em Sofonias, né? 3:8. Sofonias 3:8. Portanto, espere por mim, diz o Senhor. Espere pelo dia em que eu levantar para tomar o despojo, porque a minha resolução, né, é juntar as nações e congregar os reino, para fazer cair sobre eles a minha indignação e todo o furor da minha ira. Entendendo? Quer dizer, o plano de Deus é juntar todas as nações, os seus reinos, lá na terra de Israel, né? Para fazer cair o seu furor, a sua ira sobre esses exércitos. Mas primeiro eles vão atacar o povo de Israel. É uma forma de Deus purificar o povo de Israel e ao mesmo tempo falar para os exércitos das nações: vocês vieram atacar o meu povo, né, o povo de Israel, os descendentes de Abraão. Aí Deus vai e destrói esses exércitos. Tá entendendo? Resumindo, lendo aqui de novo, né, que Deus falou, Sofonia 3:8. Portanto, espere por mim, diz o Senhor, espere pelo dia em que eu me levantar para tomar o despojo, porque a minha resolução é juntar as nações, né, os seus exércitos, e congregar os reinos, para fazer cair sobre eles a minha indignação. Tá vendo, meus irmãos? Continuação aqui, meus irmãos. Então, em Joel 3:2, Deus falando: Congregarei todas as nações, eu farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre os povos. Entendeu? Repetindo, Joel 3:2. Congregarei todas as nações, né, os seus exércitos, né, e farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre os povos. Entendeu?
Deus falando que vai congregar os reinos, as nações lá, né, na terra de Israel. Tá entendendo? Para fazer cair sobre elas, né, a sua ira e indignação. Mas primeiro Deus vai esperar elas atacarem o povo de Israel. Entendeu, meus irmãos? Continuamos então, meus irmãos, nossos estudos aqui. Já vimos que Deus ajuntará os exércitos de todas as nações para cercar toda a terra de Israel, né? E por final, o ataque final, tá? Agora, esse Armagedão sobre o povo de Israel, meus irmãos, é uma destruição que já está determinada por Deus e não tem como voltar atrás, tá? Ele já determinou isso, tá entendendo? Por isso que Isaías foi lá, Isaías fala, né? Deus falando através de Isaías, para que o povo ouvisse com o ouvido, mas não entendesse, tá entendendo? Por quê? Estava encoberto aos olhos de Israel, para que ele não se convertesse, porque a destruição já estava determinada, né? Então, conforme diz em Isaías 10, 22, diz o seguinte: é, porque ainda que o seu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, apenas um resto voltará. Uma destruição já está determinada, transbordando de justiça. Olha o que diz. O Armagedão é uma destruição que já está determinada por Deus e não tem como voltar atrás. Já está determinada. Desde lá de Levítico, quando Deus fala, se Israel quebrar a sua lei, ele trará a espada vingadora. Levítico 26, 25. Né? Aqui nós vemos aqui Isaías 10, 22, Deus falando que já está determinada uma destruição. Tá entendendo? E fala transbordando de justiça, porque após a destruição, o povo de Israel será restaurado. Jesus vai reinar 1000 anos em cima dessa terra, 1000 anos de paz e justiça. Tá entendendo? Então, aqui Isaías 10, 22. Porque ainda que o seu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, apenas um resto voltará. Uma destruição está determinada, o Armagedão sobre Israel, tá? Transbordando de justiça. Tá vendo, meus irmãos? Esta mesma passagem, meus irmãos, também fala em Isaías 28, 22. Está entendendo? Que diz: porque já ouvi o Senhor dos Exércitos, falar de uma destruição, e esta já está determinada sobre toda a terra, se referindo à terra de Israel, né? Porque já ouvi o Senhor dos Exércitos, falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a terra de Israel. Tá entendendo? Então essa destruição já determinada é a mesma que nós já vimos ali atrás, Isaías 10, 22. Entendeu, irmão? Então o Armagedão já está determinado por Deus e não tem como voltar atrás, e vai acontecer. Continuando, meus irmãos, nossos estudos, esses exércitos reunidos lá na terra de Israel é considerado por Deus como a sua tropa. Porque Deus vai usar esses exércitos para se vingar do povo de Israel, para trazer o castigo do Armagedão sobre o povo de Israel. Então esses exércitos das nações se ajuntaram lá na terra de Israel é considerado como o exército de Deus. Entendeu? Conforme vemos em Isaías 13, 4 e 5. Está entendendo? Isaías 13, 4. Já se ouve sobre os montes um rumor como de uma grande multidão, e clamor de reinos e de nações já congregado. Reinos e nações já congregado. Congregado quer dizer ajuntado, né? O Senhor dos Exércitos reúne as tropas de guerra. Tá entendendo? O Senhor dos Exércitos reúne as tropas de guerra. No 5 diz: eles vêm de um país remoto, desde a extremidade do céu. É o Senhor e o instrumento da sua indignação para destruir toda essa terra. Se refere à terra de Israel. Entendeu? Então os exércitos das nações é considerado a tropa de Deus, o exército de Deus. Está entendendo? Para se vingar do povo de Israel. É como se Deus estivesse usando os exércitos das nações como uma varinha para dar uma surra no povo de Israel. Tá entendendo?
Então esses exércitos é tratado como os exércitos de Deus. Lendo aqui, repetindo novamente, Isaías 13:4. Já se ouve sobre os montes um rumor como o de uma grande multidão e clamor de reino e de nações já congregado. O Senhor dos Exércitos reúne as tropas de guerra. Eles vêm de um país remoto, desde a extremidade do céu. É o Senhor e o instrumento da sua indignação. O instrumento da sua indignação contra Israel. Entendeu, meus irmãos? Continuando, meus irmãos, nossos estudos, já vimos na passagem de Isaías 13:4 e 5, que os exércitos das nações é considerado como o exército de Deus, né? Para se vingar de Israel. Vamos ver outra passagem também em Joel 2:11. Em Joel 2:11 diz: O Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque o seu arraial é enorme, e quem executa as suas ordens é poderoso. Sim, grande e muito terrível é o dia do Senhor. Quem o poderá suportar? Entendeu? Joel 2:11. O Senhor levanta a voz diante do seu exército. Quer dizer, os exércitos de todo mundo reunidos na terra de Israel é considerado como o exército de Deus. O instrumento que Deus vai usar contra o seu povo. Está entendendo? Então, vimos aqui que os exércitos reunidos é considerada a tropa de Deus. E continuando aqui embaixo aqui, eu vou ler direto aqui, que fala que é no dia do Senhor, quer dizer, o dia terrível do Senhor contra o povo de Israel. Tá entendendo? Aqui, ó. O Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque o seu arraial é enorme, o arraial de Israel, né? E quem executa as suas ordens é poderoso. Sim, grande e muito terrível é o dia do Senhor. Quem o poderá suportar? O dia do Senhor, já vimos no vídeo passado, que é o dia do ataque final dos exércitos das nações sobre o povo de Israel. É ali que muitos vão fugir pela montanha. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno. Outros irão presos cativos por outras nações. Tá entendendo? As crianças serão mortas, as grávidas serão mortas também, abertas ao meio. Né? O dia do Senhor, já vi um vídeo passado. Amém? Outra passagem também que nós vemos aqui claramente, que os exércitos das nações são o exército de Deus, é em Mateus 22, né? 7, tá entendendo? Em Mateus 22:1, é que fala sobre a parábola da festa do casamento, das bodas, né? Em que o rei enviou seu servo para convidar todas as pessoas, né? E as pessoas estavam muito preocupadas, né? Mataram o seu servo, tá entendendo? E vamos ver o que diz no Mateus 22:7. O rei ficou furioso, e o rei é Deus, tá? O rei ficou furioso, enviando as suas tropas, os exércitos das nações, exterminou aqueles assassinos e incendiou a sua cidade. Aqui está falando do Armagedão sobre o povo de Israel. Está entendendo? O rei ficou furioso e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos, os rebeldes de Israel, que matavam os profetas de Deus, e incendiou a sua cidade. Quer dizer, no ataque final do Armagedão sobre o povo de Israel, toda a cidade de Israel será incendiada, destruída, atacada. Está entendendo? O rei ficou furioso e enviou suas tropas. Mateus 22:7. Está entendendo? E lá em Isaías 13:4 e 5, vemos que os exércitos das nações são exércitos de Deus. Joel 2:11, também vimos que, falando que os exércitos das nações reunidos é a tropa de Deus. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, continuando, agora nós vamos ver algumas passagens bíblicas no Velho Testamento falando que os exércitos das nações estarão todos se reunindo contra o povo de Israel. Amém? Começando lá de Deuteronômio 28:52 e 53 também. Né? Eles cercarão todas as cidades em que vocês moram, até que venha a cair em toda a terra as altas e fortes muralhas em que vocês confiavam. Eles sitiarão, quer dizer, cercarão. É a mesma passagem que Lucas falou lá o Senhor Jesus falou lá em Lucas 21:20.
Quando vir de Jerusalém sitiada de exército, cercada de exército, né? Eles sitiarão vocês em todas as suas cidades. Ó, todas as suas cidades de Israel. Aqui é o castigo sobre a desobediência. Se Israel entrasse na terra de Canaã e quebrasse a lei de Deus, aqui é o castigo, né, da desobediência de Israel, que viria a maldição sobre o povo de Israel. Entendeu? Então presta atenção aqui onde fala que os inimigos, né, vão cercar toda a terra de Israel, toda a cidade de Israel. E não só Jerusalém no ano 70. Pronto, está quebrado os falsos ensinamentos. Tem que ir por terra mesmo. Entendeu, meus irmãos? Então veja aqui, ó. Deuteronômio 28, 52. Eles cercarão toda a cidade em que vocês moram, até que venha a cair em toda a terra de Israel, tá? Toda a terra. As altas e forte muralha em que vocês confiavam, eles sitiarão vocês em todas as suas cidades, em toda a terra que o Senhor seu Deus lhe deu. 53. Na angústia e no aperto em que vocês ficarão, com o cerco dos seus inimigos, vocês comerão o fruto do seu ventre, isto é, a carne de seus filhos e das suas filhas, que o Senhor lhe deu. Tá entendendo? Aqui fala aqui, ó. Na angústia do cerco dos seus inimigos. Jesus não chora sobre Jerusalém lá em Lucas 19:53, fala: dias virão em que os seus inimigos te cercarão de todos os lados. Está aqui. Magedão sobre o povo de Israel. Deuteronômio 28, 51, 52, tudo fala sobre os castigos que ainda Israel sofrerá, né? Por ter quebrado a lei de Deus. Então, meus irmãos, continuando outras passagens, veremos outras passagens, agora no meu livro, Acontecimentos Finais, Novo Céu, Nova Terra, tá entendendo? Porque aqui eu agrupei todas as passagens. A editora Viseu, Amazon, Magalu, tá entendendo? Livro físico, livro digital, tá? Então eu fui lá na Bíblia, catei todas as passagens que falam dos exércitos se reunindo contra Israel e coloquei nesse livro, no capítulo 62, tá entendendo? Então tem passagem que fala assim, que os exércitos, todo mundo vai cercar cercar a terra de Israel. Outra passagem fala cercar a cidade. Outra cidade fala cercar Jerusalém. Tá entendendo? Sou expressado de várias formas, mas vocês vão ver, tá entendendo? Eu vou ler meio rapidinho as passagens e gostaria que os irmãos pegassem uma caneta, um papelzinho e anotando as passagens. Aí volta o vídeo, tá entendendo? Para depois conferir na sua Bíblia, entendeu? Porque aqui no meu livro está agrupado todas as passagens, tá entendendo? Então, Deuteronômio 28, 52, 53 já vimos, e tem outras passagens em Deuteronômio, mas não vou me alongar muito em Deuteronômio, porque eu já peguei dois versículos aqui que falou bem claramente, entendeu? Vou pegar o do Novo Testamento que Jesus falou, Lucas 19, 43. Lucas 19, 43. Dias virão, é Jesus falando sobre Jerusalém, né? Em que os teus inimigos te cercarão e te apertarão de todos os lados, tá? Lucas 21, 20. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada, né, quer dizer, cercada de exército, está próxima a sua devastação. Porque aqui Jesus falou, Jerusalém sitiada, cercada, está próxima. Porque os exércitos não vão chegar e puf, atacar. Vão primeiro cercar, depois de 3 anos e meio, os 42 meses estão comemorando a vitória do seu time. Eu estou comemorando o conhecimento que Deus me deu aqui. Amém? A glória, meus irmãos. Então, resumindo, né? Em Lucas 21, 20, quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exército, está próxima a tua devastação. Está próxima porque o exército das nações não vai chegar a atacar, primeiro vai chegar e cercar. Aí no final, puf, o ataque final, tá entendendo? Está próxima a tua devastação, tá? Em Lucas 21, 24, ó, cairá ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, até que o tempo dos gentios se complete. Jerusalém será pisada por ele. Ó, Jesus falando, né? Ó, cairá o fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. Ó, serão levados cativos, quer dizer, uma parte será morto, outra parte fugirá pelas montanhas, fuga que Jesus falou, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, e aqui fala que uma parte será levado cativo. Presta atenção, meus irmãos, nesse cativo. Lá em Zacarias 14:2 fala que ajuntarei toda
as nações contra Jerusalém, a cidade será atacada, metade da cidade irá cativeiro, cativo. É o cativo daqui. Tá entendendo? Não é metade, é uma parte que irá cativo. Zacarias 14:2 fala, né? Deus falando: juntarei todas as nações contra Jerusalém, contra o povo de Israel, a cidade será atacada, a metade irá em cativeiro, né? Para a metade, né? Mas aqui está dizendo, não é o cativo. Tá entendendo? E tem outra passagem em Lucas 17:34 que diz: naquela noite, estando dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. O tomado irá cativo, porque o ataque acontecerá, o ataque final do Armagedão dos exércitos das nações sobre o Israel acontecerá à noite, e por ser à noite, nem todos serão vistos. Então, naquela noite, estando dois numa cama, um será tomado, levado cativo, e outro ficará mais para trás, entendeu? Por ser à noite, tá entendendo? E aqui em Lucas 21:24 que diz: cairá o fio da espada, o assunto se refere ao povo de Israel, né? E serão levados cativo para as nações, até que o tempo do gentio se complete. Jerusalém será pisada por ele. Aqui em Lucas 21:24 fala que Jerusalém será pisada por ele, tá entendendo? Mas não fala quanto tempo. Aí você vai lá em Apocalipse 11, verso 2, diz: os gentios pisarão a Jerusalém por 42 meses, 3 anos e meio. Entendeu, meus irmãos? Então, continuando. Então, aqui em Mateus 22:7, aquela passagem que nós vemos, né? O rei ficou furioso, enviando as suas tropas, né, os exércitos das nações, exterminou aqueles assassinos e incendiou a sua cidade. Veja, na parábola das bodas do Senhor, que o Senhor Jesus falou em Mateus 22:7, já está falando do Armagedão sobre o povo de Israel. O rei, né, o Deus, ficou furioso, enviou suas tropas, os exércitos das nações, e exterminou aqueles assassinos e incendiou a sua cidade dele. Exterminou aqueles assassinos, são os rebeldes de Israel, que matavam os profetas de Deus, e se começou a virar as costas para Deus, começou a seguir e incendiou suas cidades, porque as cidades de Israel serão incendiadas. Amém? Então, continuando, meus irmãos, o Apocalipse 16:14, aquela passagem, são espíritos de demônio que vão juntar os exércitos de todo o mundo, né, para a batalha, né? O mundo não pode se juntar para lutar contra o mundo. Se vai juntar para lutar contra alguém. Tá entendendo? Então vamos ver passagem agora lá no Velho Testamento. Rapidinho, meus irmãos, senão o vídeo se torna muito longo, tá? Isaías 5:26. Ele levanta uma bandeira para as nações distantes, para que venha da extremidade da terra. Tá entendendo? Deus levantará a bandeira, né? Para que as nações distantes, para que venha da extremidade da terra, os exércitos, tá? Isaías 13:4. Já se ouve sobre os montes, o monte de Israel, né? Rumor de grandes multidões e de reino e nações já congregadas. As nações vai se reunir os seus exércitos, tá? Nações já congregadas. Isaías 13:4 falou, né? Isaías 13:5. Eles, se refere aos exércitos das nações, vêm de um país remoto, desde as extremidades do céu. São os instrumentos da indignação do Senhor para destruir toda a terra. Se refere à terra de Israel, tá? Isaías 22:7. Os seus formosos vales, os vales de Israel, se encherão de carros de guerra, e os cavaleiros se posicionam para junto ao portão de Jerusalém, tá? Isaías 29:5. Mas a multidão dos seus inimigos será como o pó. Isso acontecerá de repente, né? Mas a multidão dos seus inimigos, falando para Jerusalém, deixa eles comemorar a vitória dos seus times. Nós estamos comemorando aqui as revelações, os acontecimentos finais. Amém, meus irmãos? Isaías 29:7. A multidão das nações que luta contra Ariel, né? Ariel é Jerusalém. Então veja aqui, ó. A multidão de nações que luta contra Ariel. Ariel se refere a Jerusalém, tá? Isaías 29:8. Assim será toda a multidão das nações que luta contra o monte Sião. Ó. Assim será toda a multidão das nações que luta contra o monte Sião. Jeremias 4:13. Eis que o destruidor, né, os exércitos das nações, avança como as nuvens, e os carros de guerra são como a tempestade. Os seus cavalos são ligeiros. Ai de nós que estamos perdidos.
tá? Aqui fala de carro, tá entendendo? De arco, de flecha, porque antigamente as guerras eram realizadas assim, entendeu, meus irmãos? Jeremias 4,16. Anuncie isso às nações e proclame contra Jerusalém. Dê uma terra longínqua, vem sitiadores, quer dizer, cercadores, né? E levanta a voz contra todas as cidades de Judá. Jeremias 4,31. Ai de mim, né? Se refere a Jerusalém. Agora, porque a minha alma desfalece diante dos assassinos. Esses assassinos aqui se referem aos exércitos das nações, tá? Jeremias 5,15. Eis que trago contra você, contra Israel, né? Uma nação de longe. Em seguida, em Jerusalém, Jeremias 5,16 e 17, fala que os homens são valentes e vão devorar Israel. Jeremias 6, 22 e 23. Uma grande nação se levanta dos confins da terra. Vem com arcas e lanças, são cruéis. Não conhece a compaixão contra você, ó filha de Sião. Se refere a Jerusalém. Jeremias 18, 22. Ouça-se o clamor que vem das suas... Ouça-se o clamor que vem de suas casas, quando trouxeres bando, né? Contra eles de repente. Bando são exércitos das nações, tá? Jeremias 19, 9. Farei que come a carne dos seus filhos e do seu próximo, na angústia e no aperto em que ficarão no cerco dos seus inimigos. Aqui fala, no cerco dos seus inimigos. Tá entendendo? A fome para o povo de Israel. Ezequiel 16, 40. Irá uma multidão contra Jerusalém. Ezequiel 23, 46. O Libá é Jerusalém. Trarei contra ela e contra Samaria, né? Os exércitos das nações. Ezequiel 23, 47. A multidão as apedrejará e as golpeará com as suas espadas. Ezequiel 38, 9. Gog subirá como uma nuvem e muitos povos com ele, para invadir a terra de Israel. Gog e muitos povos com ele, para invadir a terra de Israel. Ezequiel 38, 15. Gog, juntamente com uma multidão de nações, com seus exércitos, invadirá a terra de Israel. Joel 1,6. Contra a terra de Israel irá um povo poderoso e inumerável. Joel 2,11. O Senhor levanta a sua voz diante do seu exército. Joel 3, 2. Congregarei todas as nações e farei descer ao vale de Josafá e ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo. Tá? Joel 3, 9. Proclame isso entre as nações, declare guerra santa e convoque os valentes, que todos os homens de guerra se preparem. Joel 3, 12. Que todas as nações, né, os seus exércitos, se levantem e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações. Miquéia, muitas nações se reuniram contra você. Se refere contra Jerusalém, povo de Israel. Miquéia 4,12. Mas essas nações, os seus exércitos, não conhecem os pensamentos do Senhor, nem entendem o seu plano. Oséias 10, 10. Eu os castigarei na medida do meu desejo. Entendendo? O povo de Israel será castigado na medida certa por Deus. Amós 3,11. O inimigo, né, o exército da nação, cercará a sua terra, destruirá o seu poder e saqueará os seus palácios. Sofonia 3,8. Deus vai levantar, vai juntar as nações para fazer cair sobre eles a sua indignação. Zacarias 12, 2. Hostício contra Jerusalém. Continuando, meus irmãos, Zacarias 12, 3. Todas as nações da terra se juntarão contra ela, né, contra Jerusalém. Zacarias 14, 2. Porque eu juntarei todas as nações para a batalha contra Jerusalém. Vemos Deus falando nessa passagem claramente, onde ele fala que vai juntar todas as nações contra Jerusalém. E não somente o exército de Roma, como aconteceu no ano 70,
depois de Cristo, como ensina os falsos ensinamentos. Entendeu? A passagem que mais fala claramente é Zacarias 14:2. Entendeu, meus irmãos? Então aqui nós vimos várias passagens, meus irmãos, em que os exércitos das nações estão se reunindo, se ajuntando para cercar toda a terra de Israel, toda a cidade de Israel, durante 42 meses de Apocalipse 11, verso 2. Isso cai por terra, os falsos ensinamentos. Essas igrejas, meus irmãos, ficam aí, dá dízimo, dá oferta, dá dízimo, dá oferta, pregando falsos ensinamentos, falsa doutrina, tá entendendo? Ah, meus irmãos, fiquem em paz, que Jesus vem daqui a pouco arrebatar você, levar para o céu. Não, meus irmãos, não é assim não. Antes vai vir uma grande provação sobre todo mundo. A provação de Apocalipse 3:10, onde que fala que entre aceitar o sinal da besta, sim ou não. Entendeu? Então, meus irmãos, não fique baseado em falsos ensinamentos. Então, se essas igrejas grandes falam que Jerusalém já foi cercada e atacada, eu estou provando através de várias passagens que ainda não aconteceu. Não é daquele cerco do ano 70, por exército de Roma, mas sim, são profecias que ainda vai acontecer. Então o resto dos ensinamentos deles não encaixa, tá entendendo? Porque a história ela tem que ser a história completa. Esses vídeos meus é como se fosse um curso. Se a pessoa assistir só um vídeo, não vai entender nada. Ela tem que assistir todos os vídeos, vir assistindo, ela vai ver como se fosse um curso, é uma história completa. Tá entendendo? O meu livro tem 222 capítulos. Por que tem tantos assuntos? Porque tudo bate, tudo se encaixa. Assim também, eu não sei quantos vídeos. Esse daqui acho que já é o vídeo 43. De número 43. Eu não sei quantos vídeos eu vou gravar, mas enquanto eu tiver assunto e puder falar, eu vou estar gravando e falando. Então, assim daí, mano, quando você assistir todos esses vídeos e entender, você está preparado para ensinar outras pessoas, meus irmãos. Aí sim você pode pendurar um diploma na parede, tá entendendo? E, e ensinar as pessoas. É como se fosse um curso esses vídeos. Entendeu, meus irmãos? Então tá aí, então, meu irmão. Fique na paz, que Deus abençoe, tá? Eu não tenho muita experiência em vídeos, essas coisas, mas o importante é você entender a mensagem. Amém? Fique na paz e até a próxima.